amigos e amigas produtores rurais do Tocantins e do Brasil. Que bom ter vocês conosco assistindo mais um programa do Mundo Agro. Hoje estamos aqui na Cooperativa Agroindustrial de Pedro Afonso, a Coapa, junto com o seu presidente, Ricardo Cury. Aqui nós estamos vendo uma estrutura que foi montada nessa cooperativa. São quantos anos de fundação da cooperativa, Ricardo? Hoje, desde 1998, que a gente vem trabalhando e se especializando na prestação de serviço e fornecimento de insumo ao cooperado. Hoje estamos completando 24 anos de trabalho. 24 anos de trabalho, vocês estão vendo a estrutura. Aqui recebendo soja já dessa safra atual. Quantas mil toneladas já recebemos esse ano aqui? Hoje nós recebemos aproximadamente, em números redondos, 148 mil toneladas de soja. 148 mil armazena e daqui vai para os portos para exportação. Isso aí segue a cadeia logística do corredor Centro-Norte e vai para exportação. A maioria dos grãos vai destinada à exportação e um pequeno volume para o mercado interno. Mercado interno aqui no Tocantins, vocês têm comprador aqui? Muito poucos compradores, alguns produtores, algumas fábricas de ração localizadas na região norte e nordeste. Mas aproximadamente 95% dos nossos grãos são destinados ao mercado externo, à exportação. E vai tudo pelo Porto de Itaqui? Pelo São Luís do Maranhão, pelo Porto de Itaqui. Vai de caminhão até Palmeirante, lá cai na estrutura da ferrovia, que vai até o porto por trem. E desses 140 mil toneladas recebidas, a expedição, ou seja, o que já foi para o exterior, só tem esse número? Já exportamos esse ano algo em torno de 126 mil toneladas. Né? Sem contar que agora começa a safrinha de milho. Né? A expectativa que nós estamos é de receber ainda algo em torno de 70 mil toneladas de milho a partir do próximo mês. A cooperativa, Ricardo, tem quantos cooperados hoje? Hoje nós perfazemos 340 cooperados. Em vários municípios? Pedro Afonso, Bom Jesus, Tupirama, Guaraí, Rio Sono, Santa Maria do Tocantins, Itapiratins. É uma região que envolve 17 municípios. O Tocantins é um estado em que o cooperativismo não desenvolveu do tanto que a gente esperava. Desde o início, e eu lembro da sua luta, porque você também nos honra muito, sendo o presidente da Organização das Cooperativas do Brasil na seccional do Tocantins. E aquela luta de criar cooperativas que não avançavam e tudo mais, esse espírito de cooperativismo aqui ele funcionou. Por quê? Os cooperados enxergam nisso algumas vantagens para pertencer à cooperativa? Claro, as pessoas se unem em cooperativas para fazer melhores negócios, comprar melhor e vender melhor sua produção. E para ter uma independência comercial em relação, principalmente na área de commodity, soja, que o cooperativismo, se você dotar a sua cooperativa de uma infraestrutura de armazenagem, de profissionais e fazer dela uma cooperativa profissionalizada, as vantagens são muito grandes. Alguns polos de produção do Tocantins têm produtores de tamanho um pouco maior, que têm o seu poder de barganha, mas com certeza, através do sucesso desses últimos anos que a Coapa vem aumentando, já está plantando uma sementinha na cabeça dele. Mesmo aqueles produtores maiores podem se organizar através do cooperativismo, investir numa infraestrutura de armazenagem, profissionalizar a gestão, que potencializa os resultados. Né? E isso já está cada dia mais evidente para a comunidade agropecuária. Ricardo, nos ajude aqui, porque o povo que está em casa, maioria população urbana que nos assiste e que são simpáticos ao agronegócio, que torce muito, porque com essa pandemia a população entendeu que o agronegócio não parou, enfrentou as dificuldades e garantiu o abastecimento do Brasil. Lógico que alguns reclamam que o preço dos alimentos subiu, que houve inflação, mas hoje nós não dominamos mais preço, né? Quem domina o preço é o mundo, tá? Virou commodity. O povo tudo queria a tal da globalização. Você quer comprar pela internet um perfume lá nos Estados Unidos, então agora o preço para mim
comprar o milho, a soja ou os seus derivados, também o preço é mundial. Mas eles têm vontade de saber quando você diz assim, aqueles que têm uma condição maior, um produtor maior. O que é um produtor maior em termos de quantidade de hectares de área plantada? Olha, eu diria que aquele produtor que está até a faixa de uns 2.000 hectares de lavoura, ele tem uma propensão a de se juntar em cooperativas. Aquele produtor que já tem a sua escala comercial, que planta 3, 4, 5, 6 mil hectares ou mais, no Mato Grosso nós temos produtores rurais que plantam 15, 20 mil hectares ou até mais. Esses produtores têm uma escala de comercialização já muito adequada ao seu negócio. Mas o cooperativismo, ele cabe, se for um cooperativismo profissional, ele cabe exatamente para melhorar os resultados do agricultor. E do pecuarista também. Isso está cada dia mais evidente. Você falou em precificação das commodities, precificação dos alimentos. Isso é um equilíbrio entre oferta e demanda mundial. Já pensou se na pandemia o agro parasse, se nós parássemos o plantio, a colheita, os tratos culturais? A crise global seria sem proporções. Então a gente garantiu o abastecimento de alimentos no mundo, porque o agro não parou. Garantimos naquelas cadeias que estão ao redor do agronegócio, que também permitisse manutenção do nível de emprego. As coisas continuaram a fluir e as cadeias produtivas continuaram a seguir. Então, eu creio que o agro tem uma participação para a solução, para um período de pós-pandemia, onde as coisas voltarem, a economia começar, os fatores macro e microeconômicos começarem a ficar equilibrados de novo, a gente vai ter uma situação de normalidade bem melhor do que a gente tem hoje. O que a gente observa é que o mundo todo não tem mais estoque de alimentos. Sim. Não é? Então isso criou uma situação que tudo que você produz ainda é pouco. O Brasil esse ano aumenta a sua safra em 6 a 7%, vai passar de 270 milhões de toneladas, mesmo assim não consegue equilibrar a oferta com a procura em função desse fator que o mundo inteiro está atrás de alimentos. E aí, Ricardo, um dia me falaram assim, olha César, essa é a lei da oferta e da procura. É a única lei que deputado e senador não consegue fazer emenda nela. Essa aí não tem jeito. Né? Isso aí a gente tem que trabalhar mesmo e nós temos que produzir. Sim. Ricardo, dos seus cooperados, que são mais de 300, não é? Quando você vai comprar, por exemplo, fertilizantes, eu já assisti algumas rodadas nesse sentido. Compra para todo mundo junto, para conseguir um preço melhor. Vocês já importam direto ou ainda utilizam o intermediário? Não, nós ainda compramos das empresas nacionalizadas, né? A matéria-prima vem toda do exterior, os grandes players do mercado de fertilizantes fornecem para a Coapa, mas num futuro próximo nós estamos pensando já seriamente em importar diretamente as matérias-primas para nós também produzirmos nosso fertilizante. Mas aí a gente precisa ter uma escala de plantio bem maior do que nós temos hoje, né? A lei da oferta e procura equilibra tudo, César Ralum, tudo. Eu imagino que para o produtor, aquele que nos insiste, aquele que é formador de opinião também nos centros urbanos, ele precisa entender o seguinte, se o preço das commodities, preço de soja, milho, café, a carne, açúcar, tudo, ele voltaria para um patamar de preço e o custo de produção do agricultor, de quem está na terra trabalhando, se caísse esse custo, né, cair o preço também, preservando a maior rentabilidade do agricultor, porque o agricultor não quer vender sempre pelo maior preço, ele quer ter a máxima rentabilidade. Então, o que ele usa para produzir, basicamente, fertilizantes, produtos agroquímicos e sementes, tem uma elevação de preço, né? Isso possibilita ele cultivar o solo e o Brasil bater recordes em cima de recordes, mas o que a gente gostaria é de ter isso de uma maneira mais equilibrada, onde permitisse uma rentabilidade, mas que o custo de produção fosse preservado também. Então, é uma lei de mercado, né?
e que, passada essa fase, e o Brasil está fazendo muito bem o dever de casa, a gente não pode esquecer disso. O Brasil aumenta e bate, perdão, bate recordes sucessivos em cima do aumento de tecnologia. O Brasil produz mais a cada ano Em menos área. em menos área. Ou seja, nós não estamos evitando o desmatamento. Claro. É o único país do mundo que faz 3 safras no mesmo ano e na mesma área. E isso incomoda lá fora. Por isso nos acusam demais com problemas ambientais que não são verdadeiros. Mas nós vamos ter tempo. Nós vamos agora para um breve intervalo comercial, Ricardo, e depois nós vamos falar muito que a gente tem discutido no Brasil essa questão do faturamento bruto do produtor ao vender o seu produto e a renda líquida. Tem uma diferença monstruosa nisso aí. Quando fala em faturamento bruto é lá em cima, mas a renda, o lucro dele no final está sendo cada dia menor. Mas nós falamos daqui a pouco. Vamos para o nosso intervalo comercial e voltamos daqui a pouco com Mundo Agro junto de você.